Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns a partir do capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, item 128. Vamos lá? Foi o Espírito de São Luís quem nos deu essa solução nas respostas seguintes. Citamos um caso de aparição de uma pessoa viva. Esse espírito tinha uma tabaqueira e a aspirava. Ele experimentava a sensação que se experimenta em aspirá-lo? Não. Essa tabaqueira tinha a forma da outra, da qual se servia habitualmente, e que estava em sua casa. Que era aquela tabaqueira que estava entre as mãos daquele homem? Uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como foi, e para que a aparição não fosse tomada por uma alucinação, produzida pelo estado de saúde da vidente. O espírito queria que aquela senhora acreditasse na realidade da sua presença e tomou todas as aparências da realidade. 3. Dizeis que é uma aparência, mas uma aparência nada tem de real, é como uma ilusão de ótica. Queremos saber se a tabaqueira em questão não era senão uma imagem da realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Certamente é com a ajuda desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes ao que o espírito usava quando vivia. É evidente que se deve entender aqui a palavra aparência no sentido de aspecto, imitação. A tabaqueira real não estava lá. A que o espírito detinha era apenas a representação. Era, pois, uma aparência comparada ao original, embora formada de um princípio material. A experiência nos ensina que não é preciso sempre tomar ao pé da letra certas expressões empregadas pelos espíritos. Interpretando-as segundo nossas ideias, nos expomos a grandes equívocos. Por isso, é necessário aprofundar o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. É uma recomendação que nos fazem os próprios espíritos. Sem a explicação que provocamos, a palavra aparência, constantemente repetida em casos análogos, poderia dar lugar a uma falsa interpretação. 4. É que a matéria inerte se desdobraria? Haveria no mundo invisível uma matéria essencial que revestiria a forma dos objetos que vemos? Em uma palavra, esses objetos teriam seu duplo etéreo no mundo invisível, como os homens aí são representados pelos espíritos? Não é assim que a coisa se passa. O espírito tem sobre os elementos materiais disseminados por toda parte no espaço, na vossa atmosfera, um poder que estáis longe de supor. Pode, à sua vontade, concentrar esses elementos e dar-lhes a forma aparente, própria para os seus projetos. Esta pergunta, como se viu, era a tradução do nosso pensamento, quer dizer, da ideia que formávamos sobre a natureza desses objetos. Se as respostas fossem como alguns o pretendem, o reflexo do pensamento, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, em lugar de uma teoria contrária. Bom, vamos interrompendo aqui. São diversas questões referentes à aparição de um senhor que visita a médium que está em repouso, mas desperta, e que ela o vê como vidente, com todos os seus apetrechos. Ela o vê com suas vestimentas habituais e uma tabaqueira. Tá. As questões que o Kardec coloca é a seguinte: a tabaqueira estava lá? Ou é uma imagem da tabaqueira que é a real, a física, que estava na casa do homem? Então, as respostas que estão sendo dadas é que o espírito tem condições, pelo seu pensamento, pela sua vontade, de construir no fluido cósmico universal os apetrechos que ele precisa. Então, a tabaqueira que está nas mãos do espírito, quando está sendo visto pela médium, ela é de fluido. E ela é um reflexo do pensamento e do desejo
daquele espírito que está se manifestando ali. Uma forma de ser reconhecido. A tabaqueira física continua no mesmo lugar, ela não foi transportada. E nem é um espelho que projeta uma imagem, é uma formação pelo fluido cósmico universal. Então é o que ele disse. Muitas coisas podem ocorrer pela vontade do Espírito sem que nós tenhamos ainda o conhecimento. Mas, a priori, o Espírito consegue manipular o fluido cósmico universal e dar a ele a aparência que ele deseja, até de uma tabaqueira. 5. Coloco de novo a questão da maneira categórica, a fim de evitar qualquer equívoco. Os vestuários com os quais os espíritos se cobrem são alguma coisa? Parece-me que minha resposta precedente resolve a questão. Não sabeis que o próprio perispírito é alguma coisa? Resulta dessa explicação que os espíritos fazem a matéria inerte sofrer transformações à sua vontade, e que assim, por exemplo, quanto à tabaqueira, o espírito não a encontrou pronta, mas a fez ele mesmo para o momento em que dela teve necessidade por um ato de sua vontade, e a pôde desfazer. Deve ocorrer o mesmo com todos os outros objetos, tais como vestuários, joias, etc. Mas é evidente. Então, é aquilo que a gente estava dizendo antes. O espírito, pela sua vontade, pelo seu pensamento, ele plasma, ele molda o fluido cósmico universal, para que ele possa se fazer reconhecido. Então, ele vai ter a aparência que ele tinha quando estava encarnado, ele vai ter o vestuário que ele tinha quando estava encarnado e alguns objetos, bengalas, óculos, tabaqueiras, não é? Tudo isso pela força do pensamento. 7. A tabaqueira ficou visível para aquela senhora ao ponto de iludi-la. O espírito teria podido torná-la tangível para ela? Teria podido. Então, isso é um fenômeno que já foi explicado antes, né? Que conforme a necessidade, por um breve espaço de tempo, o espírito consegue materializar uma imagem, até ele mesmo. Ele pode se materializar e ser visto por diversas pessoas, refletindo a luz. Mas é um evento fugidio, quer dizer, não vai durar para sempre e requer a presença de um médium e a vontade, o conhecimento do espírito que promove o fenômeno. Se a ocasião se apresentasse, aquela senhora teria podido tomá-la entre as mãos, crendo ter uma tabaqueira de verdade? Sim, vale aqui a mesma explicação. Se a tivesse aberto, provavelmente teria encontrado o tabaco? Se tivesse aspirado esse tabaco, teria espirrado? Sim. O espírito pode, pois, dar não somente a forma, mas propriedades especiais? Se eu quiser, foi em virtude desse princípio que respondi afirmativamente às questões precedentes. 3 provas da poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria e que estáis longe de supor, como já vos disse. Supomos então que ele tenha querido fazer uma substância venenosa e que, se uma pessoa a tivesse tomado, teria sido envenenada? Teria podido, mas não o teria feito. Isto não lhe seria permitido. Então aqui existe um porém. Tudo posso à medida da minha capacidade e do meu merecimento. Então eu, como espírito, quero machucar alguém, aí eu plasmo uma espada que eu vou materializar essa espada e ferir a pessoa. Não vou, não consigo. Porque tem outras leis universais envolvidas no processo. O espírito tem a liberdade de ir e vir, de pensar, de mudar a sua própria aparência, plasmando o fluido cósmico universal e o seu próprio perispírito. Mas quando essa ação for interferir na vida ou na presença de outras pessoas, isso já tem limitações. Por isso que ele diz: poderia, mas não lhe seria permitido.
Teria o poder de fazer uma substância salutar e própria para curar em caso de doença, e o caso já se lhe apresentou? Sim, muito frequentemente. Aqui nós lembramos do final do livro Nosso Lar, em que André Luiz, retornando para casa, encontra o novo marido da esposa doente. Depois que ele passa da crise de ciúme, ele fica velando o marido da esposa a noite toda e fluidifica a água, coloca medicamentos ali, para que ele pudesse encontrar a cura pela sua doença. Então é possível sim. Agora, é permitido fazer o mal indistintamente? Não. É permitido fazer o bem indistintamente? Sim. Percebe a diferença? Ninguém pode ser impedido de, pela caridade, pelo amor ao próximo, desejar ajudar o outro. Mas se ele quiser prejudicar, aí entra o mérito e entra elevação moral, necessidade daquele espírito. Tem todo um envolvimento sobre isso. Mas fazer o bem, amar ao próximo, é a lei. Então, é permitido que se faça. Poderia, então, fazer também uma substância alimentar. Suponhamos que fizesse uma fruta, uma comida qualquer. Alguém poderia tê-las comido e ficado saciado? Sim, sim, mas não procureis tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos vossos órgãos grosseiros essas partículas materiais que atravancam o espaço no meio de qual viveis. Não sabeis que o ar contém vapor d'água? Condensai-os e os conduzireis ao estado normal. Privai-os de calor, e eis que as moléculas impalpáveis e invisíveis tornam-se um corpo sólido, e muito sólido, e muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas mais espantosas ainda. Somente o espírito possui instrumentos mais perfeitos do que os vossos, a vontade e a permissão de Deus. A questão da saciedade é aqui muito importante. Como uma substância que não tem senão uma essência e propriedades temporárias e de certa forma convencionais, pode produzir a saciedade. Esta substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação saciedade, mas não a saciedade resultante da plenitude. Se uma tal substância pode agir sobre a economia e modificar um estado mórbido, pode muito bem agir sobre o estômago e produzir o sentimento da saciedade. Rogamos, contudo, aos senhores farmacêuticos e restauradores não conceberem ciúme nem crerem que os espíritos lhes venham fazer concorrência. Esses casos são raros, excepcionais e jamais dependem da vontade. De outro modo, se nutriria e se curaria a preço muito bom. Muito bem. Kardec faz até uma brincadeira aqui. Olha, o médico não se preocupa não, né? Porque existem circunstâncias especiais para que os fatos aconteçam. A multiplicação dos pães e peixes realizadas pelo Cristo é um exemplo da possibilidade de se manipular o fluido cósmico universal e multiplicar os alimentos. Ah, mas eles eram sólidos? Saciava? Saciava. Eles eram sólidos? Potencialmente sim, porque Jesus se utilizou do fluido cósmico universal que estava ao seu redor, mas também dos elementos da natureza. Como ele disse, no ar tem água, tem poeira, tem uma série de materiais que, à vontade de um espírito superior, como era o Cristo, podem se transformar em alimentos. E ali ele alimentou a multidão com 4 peixes e 2 pães. Não é? Então isso vem corroborar o que o estudo científico trazido por Kardec nos recomenda. A evolução do espírito nos permite manipular a natureza de uma forma melhor. A restrição está nas intenções. Se eu tenho uma boa intenção, se eu quero curar uma pessoa, se eu quero alimentar alguém que está com fome, ou lhe trazer a sensação de saciedade para que ele tenha energia
para se recompor e continuar a vida, é positivo, pode ser feito. Se eu quero fazer o mal, não. Percebe? A presença do Pai, a justiça, a misericórdia, sua bondade. Vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos a partir da questão 14 desse mesmo item, né? Capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, mais uma vez ampliamos nossos conhecimentos sobre essa natureza, que está longe do nosso alcance material, mas que está próxima da nossa compreensão da vossa grandeza e do vosso amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.